seja muito bem-vindo à EVF TV. Em parceria com a Rua 33, nós apresentaremos uma série de vídeos. E como anunciado no vídeo anterior, hoje nós começamos uma série chamada Bate-Papo na Rua. Essa série contará com a participação de fotógrafos, onde na rua nós falaremos sobre o seu trabalho, sobre o seu foco nas ruas, sobre o que pode e o que não pode, especificamente hoje. Hoje eu conto com a presença, então, de Marcelo Preto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Marcelo Preto é um amigo, fotógrafo e também advogado. Então, o que eu aconselho? Se você quiser sair para fotografar com uma pessoa que entende, fotografar em segurança e protegido de direitos autorais, convida esse cara para sair para fotografar com você. Então, Marcelo Preto, ele é autor deste livro, Direito Autoral para Fotógrafos. O Marcelo, como eu comentei, além de fotógrafo, ele é advogado e focado em direito autoral. Então, nesse vídeo, nós falaremos aí um pouco sobre o Marcelo e um pouco também sobre esse trabalho de direito autoral e direito de imagem, que é um subitem do processo de direito autoral. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo. Você que abrirá essa série de vídeos, então é com muita alegria que te apresento. Obrigado pelo convite. Espero quebrar alguns mitos aqui nesse vídeo que a gente vai fazer hoje. Dar exemplo com fotos que a gente vai sair para fotografar e instruir, passar alguma informação que sirva para a tua carreira, porque direito, todo mundo tem que saber minimamente o que pode e o que não pode fazer. E às vezes o fotógrafo profissional, ele já está no mercado, ele já fotografa e se depara, vez ou outra, ou com abuso de direito do cliente, ou uma mídia que usou a sua foto indevida. Enfim, ninguém está isento de ter algum problema com direito de imagem ou direito autoral. Então a gente está aí para bater um papo e trocar bastante ideia sobre o tema. Legal, tenho certeza que você vai curtir bastante, então vamos para a rua. E para dar início a este vídeo, nós contamos com o auxílio de uma câmera, onde, instalada no Marcelo, vai ajudar a perceber o ponto de vista do Marcelo, o que ele está buscando, o que ele está vendo quando ele vai buscar as suas fotos. Vamos lá? Então, Marcelo, começando. O fotógrafo chegou nas ruas. O que ele precisa saber quando ele chega nas ruas? Bom, basicamente alguns conceitos que às vezes criam um mito e é muito mais simples do que a gente imagina. Bom, uma vez fazendo fotografia de rua, a gente tem que saber que a gente está num logradouro público. O que é essa palavra até feia, logradouro público? O artigo 48 da Lei de Direitos Autorais diz o seguinte, que as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser livremente fotografadas ou representadas. Traduzindo para o nosso linguajar, tá? Porque são juridiquês e às vezes juridiquês é um pouco chato. Exatamente. Por exemplo, a gente tem uma estátua aqui, essa obra... Essa estátua aqui. Isso, ela é uma obra protegida. Só que ela está de forma permanente em logradouro. O que é logradouro? Ruas e praças. Parques não são logradouros públicos. Por exemplo, nós temos aqui atrás o Parque Trianon. Parque Trianon. O parque não é um logradouro público, ele é um bem público. Tá? Ele pertence a quê? Ele pertence à Prefeitura Municipal de São Paulo. Tá? O Parque do Ibirapuera também. O PETAR pertence ao governo do estado de São Paulo, é um bem público. O bem público, ele é regido por algum ordenamento jurídico daquele órgão que É isso que eu ia lhe perguntar. rege. Por exemplo, aqui no parque, um fotógrafo, ele pode entrar para fazer fotos? Se for para uso pessoal, não tiver fins comerciais, ele pode. Tá? Ou seja, se ele quiser fazer um ensaio dentro do parque, onde ele será remunerado por isso, ele não pode. Ele precisa pedir autorização. Precisa de autorização. Regra geral, ele precisa pedir autorização. Okay. Tá? Se for um comercial, uma campanha publicitária, regra geral precisa pedir autorização. Agora, se for com a minha câmera aqui, seja compacta, seja reflex, seja uma grande formato, eu posso fotografar parques. Agora, para fins comerciais, eu preciso de autorização. Legal. Logradouro, ruas e praças. Que é onde nós estamos, daqui para cá são as ruas ou alguma praça aqui. Então eu não preciso pedir autorização para ninguém. Eu posso ir, vir e permanecer. Tá? Nada impede de eu ficar aqui e ficar fotografando horas e horas. Por exemplo, tá? Marcelo, aqui onde nós estamos, uma dúvida.
essa barraca, por exemplo, certo? Nós estamos aqui na Paulista e aí nós temos aqui uma barraca. A pessoa pode fotografar a barraca? Pode fotografar a barraca, porque ela faz parte do contexto coletivo, tá? Então, o problema é individualizar alguém, tá? Se eu estou tirando essa pessoa daquele contexto coletivo, pode ser que eu fira o direito de imagem dela. A gente vai dar alguns exemplos, a gente vai fotografar ao longo do vídeo, e muito disso é linguagem fotográfica. Tem relação à profundidade de campo e à distância focal que a gente está utilizando. Ok, que legal. Aqui, a gente está em frente ao MASP. Ali também é uma fachada que foi feita por arquiteto. E o arquiteto, o escultor, o autor da estátua que a gente deu o exemplo, eles estão amparados pela mesma lei que o fotógrafo está, é a Lei de Direitos Autorais, a 9.610 de 98. Só que no artigo 48 diz que eu posso fotografar, filmar, gravar fachadas, porque elas estão permanentemente em logradouro público sem que eu precise de autorização desse autor. Então eu vou fazer uma foto aqui dessa fachada e vocês vão ver que eu posso colocar no meu portfólio, eu posso usar para fins comerciais sem que eu fira o direito do autor desse arquiteto ou desse escultor. Então, Glauco, regra geral, a gente pode fotografar tudo e todos. Ok. Qual é o problema? O problema é aonde vai circular essa fotografia. Tá bom. Ela vai ser para uso pessoal, ela vai ser para o meu portfólio, ela vai ser para uma campanha publicitária, enfim. É aí que começa a ferir ou não o direito de imagem de alguém ou o direito de autor de uma outra obra. Tá? Seja uma fachada, seja uma escultura, que está amparada pela mesma lei que protege o fotógrafo. Que é essa LDA. É a Lei de Direitos Autorais. Como a gente está um pouco íntimo, a gente chama pelo apelido, LDA, que é a Lei de Direitos Autorais. Okay. Exatamente. Ok, legal. Então agora a gente vai caminhar. Vamos lá. Porque a gente já falou de logradouro, nós vamos falar agora de pessoas. O que eu posso, o que eu não posso Isso é fotografar importante. de pessoas. Legal. Vambora. Então vamos. Fotografar pessoas na rua. Quem eu posso, quem eu não posso fotografar aqui na rua, falando de gente, pessoas. Bom, então assim, como eu já tinha dito, regra geral, a gente pode fotografar todo mundo e qualquer coisa, Ok. tá? Só que o cuidado é aonde vai circular essa imagem. Ok. Então, se é para fotografia de rua, para street, o assunto principal são pessoas, Certo. tá? Regra geral, posso fotografar, desde que eu não constranja, que eu não deixe ela numa situação vexaminosa, Tá. e que eu não use para fins comerciais. Ok. O portfólio, ele não tem um fim comercial. Ele é um direito moral do autor que permite que ele faça as imagens dele e exiba em seu portfólio. Agora, se eu vou vender essa imagem de uma pessoa numa galeria, por exemplo, ou virar uma campanha publicitária, aí sim eu começo a ferir o direito dessa pessoa fotografada. Preciso, no mínimo, de uma autorização dela. A autorização, ela pode ser expressa ou tácita. A expressa é através de uma assinatura, um termo por escrito, verbal, tá? A pessoa está exteriorizando a sua vontade. A tácita é aquela passiva. Como se dá isso? Através de uma pose, de um gesto, de um sorriso. Então você fotografa essa pessoa, por ela ter ciência do ato fotográfico, ela fez um tchau, um aceno, mandou um beijo, fez uma pose. Essa é uma autorização tácita. Isso caracteriza uma autorização. Caracteriza uma autorização, desde que não tenha fins comerciais. E essa pessoa não está sendo colocada a sua honra no limbo, ela está sendo constrangida, humilhada. Marcelo,
Então, a gente está falando de gente, fizemos algumas fotos de pessoas. Mas fala para mim um pouco, o que é uma pessoa pública e a diferença entre uma pessoa pública e uma pessoa famosa? Isso é outro mito que eu sempre faço questão de falar nos cursos, no livro também consta. É bom a gente ter a noção, né, o conceito exato. Quem é pessoa pública? Pessoa pública são servidores públicos no exercício da função. Então, seja um político no comício, um policial militar. Tá? Agora, por segurança e no dia, né, no nosso dia a dia, como a gente vive, infelizmente, principalmente numa metrópole como essa em São Paulo, eu não recomendaria que fotografasse policiais, porque às vezes nem mesmo no bairro, no prédio, no condomínio onde ele mora, o pessoal sabe que ele é policial. Por segurança. Isso seria um cuidado. Não, é um cuidado. Tá? Que não tem muito a ver com o direito, mas tem a ver com a nossa realidade atual e do que a gente vive. Legal. Então, agora, por exemplo, quando você fala de pessoa pública, você falou, por exemplo, do policial. O policial está fardado, eu posso fotografar. Pode fotografar. O policial entrou no batalhão, se trocou e saiu, ele volta a ser uma pessoa. Comum. Um cidadão igual eu, igual você. Tá? Tá. Seja um mesário de eleição, o mesário ali, ele é temporário, mas ele está a serviço da Justiça Federal, ele está prestando serviço público. Tá? Então, a gente pode fotografar, não fere o direito de imagem dessa pessoa e adquire o direito de autor, de fotógrafo. Porque o problema é o conflito de interesses, ou seja, o direito de autor quando fere o direito de imagem. Direito de autor, fotógrafo, direito de imagem, pessoa fotografada. E muitas vezes tem um choque, né, de princípios. E esses princípios estão na Constituição. Então, regra geral, não tem em tese, não tem princípio que sobressaia ao outro. O que é isso? Se eu fiz uma foto e a pessoa está reclamando, a gente está num dilema. E aí o juiz vai decidir naquele caso concreto, com base na Constituição, no Código Civil e na Lei de Direitos Autorais. Tá? Pontualmente ele vai solucionar. Não dá para falar que o direito de autor é menos ou mais importante que o direito de imagem. Em tese não, só no caso concreto. E aí, falando então de pessoa famosa agora. Isso. Como que funciona essa questão de direito para a pessoa famosa? Tá, a pessoa famosa, ela adquire ou ela tem, né, ela goza dos mesmos direitos que um cidadão comum, de uma pessoa não famosa. Ou seja, inclusive, pessoa famosa não existe. Pessoa famosa não é pública, é isso que você claro. Não é pública, ela é famosa, é uma personalidade ou pode dar qualquer outro nome, mas ela não é uma pessoa pública. Pessoa pública é um conceito técnico, é servidor público no exercício de sua função. Tem uma parte da doutrina, que são os livros de direito civis, direito de imagem, que diz que essas pessoas que vivem da exposição pública, que vivem da sua imagem, merecem inclusive o dobro de proteção. Tá. E Marcelo, falando um pouco sobre as fotos que nós fizemos ali, eu já ouvi falar que, por exemplo, 7 pessoas na foto você pode fotografar. O que você pode falar sobre isso? Isso, boa pergunta. Na verdade, a gente vai quebrar um outro mito aqui. Tá. O direito ele não se baseia necessariamente em números. Quando a gente fala 7 pessoas pode, 5 não pode, isso daí é um equívoco, tá? Fuja desses conceitos. O que importa se eu estou ferindo ou não o direito de imagem da pessoa fotografada é a estética. Se eu faço uma foto, aí a gente vai entrar numa linguagem puramente fotográfica, tá? Muitos advogados não sabem isso e o juiz também não sabe isso. Quem tem que saber é o fotógrafo e o advogado dele, caso tiver uma ação. Então, eu trouxe objetivas aqui que normalmente eu não utilizo para fotografar em rua. Mas eu usei uma grande angular, uma 17mm, apesar de ser uma câmera com fator de crop, ela equivaleria a uma 24, e eu pus uma 100mm. Para quê? Para mudar a distância focal. Se eu mudo a distância focal, ou seja, se eu aumento a distância focal, eu começo a ter uma profundidade de campo mais curta. E aí, o que a gente começa a fazer? A individualizar essa pessoa, a tirar do contexto coletivo, através do desfoque atrás, tá? O fundo começa a ficar borrado, e através do corte. Então, eu não estou fotografando o contexto coletivo. Eu estou individualizando. Individualizando, através da estética. E como é que se dá isso? Através da profundidade de campo,
também pela abertura do diafragma, mas aqui o que vai influenciar mais na profundidade de campo curta é a distância focal. Legal. Se eu estou usando uma 17mm, eu tenho um campo de visão grande e amplo e nitidez em quase todos os planos. Legal, tá? Vamos considerar que seja em todos os planos. Se eu coloco uma 100mm, ainda com fator de corte, 160mm, a gente tem uma profundidade de campo bem mais curta. Então eu corto, eu tiro aquela pessoa do contexto coletivo e individualizo. E aí eu tenho que ter cuidado para ver se essa pessoa está numa posição mais comprometedora, está fazendo algum gesto que ela sinta depois constrangida. Porque se vai circular essa imagem aí e essa pessoa se depara com a própria foto e ela se sentir constrangida, pode ser que ela entre com uma ação ou mande uma notificação, pode ser que o fotógrafo tenha problema. Então isso é bem interessante a gente saber, tá? Para escolher o objetivo na hora de ir para a rua. Tá bom. Por exemplo, você falou a pessoa entrar com uma ação porque ela se viu numa situação que ela não gosta. Isso mesmo no caso de utilizar no portfólio? Então, no portfólio, regra geral, ele não tem fins comerciais, tá? Agora, tem que ver se eu estou deixando essa pessoa numa situação constrangedora, tá? E aí é subjetivo, ou seja, é o sujeito fotografado que vai dizer se está ou não constrangido, tá? E aí eu estou ferindo o direito moral dele, estou ferindo a imagem dele, tá? E vai ser decidido isso no caso concreto. Agora, isso é discutível ainda numa ação. Quem fizer a melhor prova, quem tiver o melhor argumento vai ganhar. Mas se essa foto tiver fins comerciais, tá numa galeria, eu fiz uma publicidade em cima dessa foto, coloquei uma marca d'água de um produto ou de uma marca, aí o artigo 20 do Código Civil é o que protege, né, um dos dispositivos que protege a pessoa, ele é taxativo. Se tiver fins comerciais, não tem conversa. Ou pede autorização ou vai ter que pagar essa indenização. Quando você falou agora, Marcelo, sobre essa questão de individualizar, nós vemos aí muitos fotógrafos de rua fotografando moradores de rua, né? O que dá para se falar sobre essa questão de morador de rua? Como que o direito e como que você, a tua visão sobre isso? Então, ele é uma pessoa comum, cidadão comum. Ele goza dos mesmos direitos que nós gozamos. Uma das exceções do direito da pessoa fotografada é a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de comunicação. Então a gente está falando aqui de jornalismo ou fotojornalismo. E aí é uma exceção. Prevalece o direito de autor do fotógrafo e aí o direito de imagem está relativizado. Ou seja, por quê? Porque tem um princípio maior, um princípio mais importante, que é a liberdade de comunicação. E aí, Marcelo? Veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, fotografia ou direito? O direito à fotografia. Na verdade, o direito veio bem antes, né? Eu estou advogando esse ano, faz 17 anos que eu advogo, e a fotografia surgiu assim, como um hobby, e profissionalmente eu fotografo há 5 anos. Eu acho pouco, mas graças a Deus foi bem intenso, consegui algumas coisas com a fotografia, mas é muito estudo, muita dedicação. Por ser muito gostoso o tema, a gente estuda e trabalha e nem percebe, né? Faz assim, uma forma muito prazerosa de fotografar e trabalhar. Mas também tem as mesmas responsabilidades, as mesmas seriedades como o direito, a advocacia exige. E por exemplo, nesse vídeo de hoje, claro, é o vídeo de abertura desse bate-papo na rua, e a gente achou fazer total sentido trazer você falando sobre essa questão do direito de imagem, direito autoral. Mas agora fala um pouco do Marcelo fotógrafo, assim. Fotografia de rua para você, como que funciona? A gente sabe você tem um trabalho autoral com fotografia de rua. O que você prefere na rua? Fala um pouco sobre o Marcelo fotógrafo. Tá. Comercialmente eu fotografo moda e publicidade musical. CD, capa de CD, um pouco de retrato também. E a fotografia de rua
é mais um hobby. Eu faço alguns trabalhos autorais, já tive o prazer de fazer uma exposição na Belas Artes, na Faculdade de Belas Artes aqui em São Paulo, e não ganho dinheiro com a fotografia de rua, mas é um hobby dentro da própria profissão, se eu posso dizer assim. E o estilo, ainda não defini um estilo de fotografia de rua, né? Porque em 5 anos eu não posso dizer que eu tenho um estilo fotográfico, porque é um prazo muito curto, assim, né? A gente tem preferências, tem tendências, mas estilo eu só vou saber daqui a alguns anos. Legal. E nesse estilo, assim, por exemplo, quando você vai pra rua, o que você acha interessante, você curte ter na rua para fotografar? É uma grande angular? É um objetivo? O que você... Legal, boa pergunta, porque o pessoal que é de rua, que é de fotografia de rua mesmo, não sou especialista nessa vertente aí da fotografia, então eu trouxe uma 100mm, tá, para a gente trabalhar a profundidade de campo, e trouxe uma 1740 numa câmera que tem crop, então ela equivale a uma 2470. Okay. Não são as objetivas que eu uso quando eu saio para fotografar. Qual foi a minha preocupação? Trazer para criar aquela estética e mostrar para o espectador. Legal, a ideia hoje era contextualizar o direito na fotografia. Não gosto de fotografar com uma tele ou uma meia tele na rua. As objetivas que eu prefiro para a rua, a 50mm fixa e a 35mm fixa também. Tá? Essas são as minhas... E com uma câmera full frame para ser a distância focal nominal. Nominal. Essa que eu trouxe aqui é a minha câmera mais simples, não é a câmera de trabalho, apesar de eu ir para a rua com ela bastante, assim, em termos de segurança, e ela me atende. Então eu não sou um cara fascinado por equipamento, eu acho que o equipamento ele está a nosso serviço e não ao contrário. Marcelo, e o que você busca na rua? Você busca gente, você busca o que você busca quando você sai para fotografar na rua? Sobretudo eu gosto de faces, né? De rosto, de expressões. Eu gosto da diferença entre as pessoas, isso que me fascina. E sem ser hipócrita, quando eu comecei a fotografar na rua, eu vi que não existe pessoa feia. Isso foi das primeiras saídas. Existem pessoas diferentes. Claro que existe o padrão de beleza, eu trabalho com moda, eu sei o que se exige e o que vende, mas a gente começa a admirar a distinção, a diferença entre os seres, entre as pessoas. E isso é o que me fascina, é a diversidade das pessoas, de expressões, de rostos e a individualidade do sujeito. Isso realmente me impressiona. Claro que me preocupo com o fundo, me preocupo com a técnica, mas tudo isso é inerente, né? Vem junto, não é, a técnica não está em primeiro plano. Ela é uma ferramenta para a estética, é assim que eu penso, mas eu gosto muito de rosto, de face, e é o que eu busco na rua. Marcelo, para nós fecharmos, fala um pouco do teu livro. A gente falou sobre o livro no começo, eu apresentei o livro, mas fala um pouco do teu livro. O que a pessoa encontra no seu livro? O que você quis passar no seu livro? Legal. A minha primeira preocupação foi trazer uma linguagem que o fotógrafo se identifique, fugindo dos livros clássicos do direito, aquele juridiquês que muitas vezes é chato, que só interessa aquele profissional da área. Então, como eu conheço o dia a dia, sou fotógrafo, tenho uma boa noção do mercado e das dificuldades, eu trouxe a realidade do fotógrafo inserida no direito. Seja o direito autoral, seja o direito de imagem e o direito de fotografar, que foi isso que a gente falou. Aonde eu posso fotografar, aonde eu não posso. Bom, no livro a gente tem alguns modelos de estrutura de contrato, fala sobre direito de imagem, quem é pessoa pública, local público, quem é o autor, quais são as obras protegidas, enfim, copyright, fala um pouco do direito americano, do francês, do nosso direito brasileiro aqui, os princípios de direito autoral, domínio público, reparação civil e indenização, tem alguns temas assim, mais de quase 40, 50 tópicos aqui subdivididos. Eu ilustro com casos práticos também, então cases famosos ou que a gente acabou tornando famoso de tanto falar, para que sirva de exemplo, que o fotógrafo se identifique e fala, poxa, eu passo por aquilo, ou então, nossa, semana passada aconteceu isso com o meu cliente,
sem que seja uma linguagem pesada, leve, porém com o intuito de instrumentalizar. Tá? Esse é o objetivo de passar uma ferramenta de conhecimento. Tá? Para que o fotógrafo amanhã ou depois ele possa argumentar com o seu cliente, ou então ele requerer de um veículo de comunicação que está utilizando a sua foto de forma indevida, ou o casal de noivos ali que está abusando, está utilizando para outros fins. A intenção é assim, abarcar o máximo de assunto possível, né, sobre esses 3 temas: direito autoral, direito de imagem e direito de fotografar, para que o fotógrafo conheça seus direitos. Isso é muito importante, porque apesar de não ser uma profissão regulamentada, existe essa profissão. Ela não é reconhecida por lei, mas na prática ela existe. O mercado está muito aquecido, tem muitos novos fotógrafos. Eu sou dessa geração nova de fotógrafos, então eu sei no dia a dia a dificuldade do fotógrafo. Posso fazer um convite? Claro. O pessoal que está assistindo o vídeo, participar do grupo do Facebook Direito na Fotografia, entra lá, procura. A gente vai chegar agora a 12 mil membros, são 2 anos que eu modero esse grupo, tem muito post, tem artigos sobre o tema, Direito na Fotografia. Entra lá que eu já aprovo, tem muito para se ler, muito para conhecer, virou um SOS ali do fotógrafo. Legal, interessante. Tá, tira dúvida, troca ideia, às vezes tem tema polêmico, a gente briga um pouquinho, mas a ideia é manter o nível, com argumentos, né, técnicos e um bom nível de debate. E tem a questão também do teu curso, que eu acho interessante, que você dá um curso presencial. Isso, inclusive, gente, na Rua 33 tem esse curso de forma regular, direito autoral para fotógrafos, é bem específico. Entre no site, né, vai aparecer aqui embaixo, tanto apareceu aqui, aonde quem que se interessar pelo livro, é da iFoto Editora, apareceu aqui embaixo o local, e também para saber sobre os cursos, sobre o curso de direito autoral, é só entrar aqui embaixo. É então, isso aí. Marcelo, se eu tenho algum recado para passar, olha, estude, tenta conhecer o máximo sobre fotografia e coloque o direito também como um tópico a mais ali para você se inteirar, porque você vai se valorizar. Eu acho que é assim que o mercado nivela por cima, é a gente se valorizando para que todos os colegas aí, seja parceiro, seja concorrente, nivele por cima o ramo da fotografia, e a gente só tem a ganhar com isso. Estudem. Marcelo. Falou, chefia. Te agradeço. Prazer obrigado. ter você aqui com a gente. Cara, muito obrigado mesmo. Eu fico Espero muito feliz e honrado. Gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Sucesso.